Defensoria Pública de Pernambuco se encontrou, né, fez um encontro com representantes da Secretaria de Educação do Recife para tratar justamente disso, da alta demanda de vagas, ou seja, muitas crianças, né, precisam de vagas em creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental e nem sempre são atendidas. Então vamos saber o que aconteceu nessa reunião e o resultado dela. Por isso a gente convidou aqui o defensor público José Fernando Deble, ele é coordenador do Núcleo da Fazenda da Defensoria Pública de Pernambuco. Doutor José Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Livre. Boa tarde, obrigado. Muito obrigada por nos atender. Doutor José, eu queria saber, primeiro, quem participou dessa reunião? Assim, foram representantes da Secretaria de Educação aqui do Recife. Teve outra cidade também que participou? Quem realmente estava nesse encontro? A reunião foi entre a Defensoria Pública de Recife e a Secretaria Municipal de Recife, porque o núcleo que a gente trabalha aqui na Defensoria trabalha pela sua capital. Posteriormente, a gente pretende estender esse trabalho para outros municípios, né? Então, a Defensoria Pública pretende expandir esse trabalho para outros municípios, mas inicialmente a gente fez a reunião entre a Defensoria de Recife e também a Secretaria de Recife. E o que ficou acertado nesse encontro, assim? O que o senhor pode trazer de novidades para a gente? Então, as novidades foram as seguintes. A gente diagnosticou diversos problemas que a gente já tinha diagnosticado em outros dias, em outros momentos, e a partir desse diagnóstico, do número grande de pessoas que não conseguiram, né, as matrículas ou que conseguiram matrículas em lugares inadequados, a gente pôde informar o município dessa demanda que apareceu para a Defensoria Pública. A gente pôde também, até por boa fé, né, até para que haja transparência no trabalho, informar que se a gente não conseguir estabelecer um canal direto com a Prefeitura e resolver esses problemas que apareceram para a gente na Defensoria, a gente vai ajuizar ações judiciais, né, para tentar conseguir as vagas nas creches e pré-escolas para os assistidos que compareceram à Defensoria, e com isso a gente conseguiu estabelecer uma ponte mais direta entre Defensoria e Prefeitura para que a gente mande as listas, né, prioritárias de pessoas que precisam de fato dessas matrículas e eles tentem resolver ou pelo menos dar conta dessa demanda de forma administrativa, né, e não judicial. Mas a gente sempre deixou claro que a Defensoria Pública precisa dar conta dessa demanda também, né? Então, se porventura a Prefeitura não resolver o problema que esses problemas que foram identificados pela Defensoria, a gente pretende primeiro elencar os casos mais graves, né? Por exemplo, pessoas com deficiência que não conseguiram matrícula, ou mesmo alunos que estão há 2, 3 anos sem conseguirem essa matrícula, e a partir daí a gente pretende tomar as medidas judiciais necessárias, se o caso, né? Agora, deixa eu entender uma coisa que eu fico sempre pensando. Tem vaga? Porque, veja, se essa família... O senhor disse que tem gente que está 2, 3 anos e não conseguiu uma vaga. Aí, claro que está se tentando resolver administrativamente. Se não resolver, vai para a esfera judicial. Mas existe a vaga? Se existe e vai conseguir na esfera judicial, por que não se consegue antes, entende? É necessário chegar a essa esfera judicial? Existe essa vaga de fato ou não existe? Sim, é uma ótima pergunta. Talvez seja dos problemas que a gente enfrenta não só com relação à creche da escola, mas também com relação a medicamentos, a consultas médicas, a vagas de UTI. A questão é a seguinte, o diagnóstico se tem ou não vagas é um diagnóstico que tem que ser feito pela Prefeitura de fato. Mas cabe a gente, na Defensoria Pública, que recebe essa demanda, informar a Prefeitura Sim. E também informar o Judiciário que essa demanda existe. Porque muitas vezes, né, não há vagas, mas também não há diagnóstico de quantas vagas são necessárias de serem abertas, né? Então, a gente ajuizar as ações judiciais, a gente pressionar a Prefeitura e ser mais um órgão de fiscalização, faz com que a Prefeitura tenha esse diagnóstico e seja, a partir das ações judiciais, obrigada a abrir mais vagas, ou pelo menos aumentar o número das vagas de acordo com as decisões judiciais, né? Então, o que a gente pretende é ser mais um órgão, mais uma instituição
que informe a prefeitura, seja por via administrativa ou via judicial, do tamanho do problema, né, dessa dimensão do problema. E aí, a partir de uma decisão judicial, né, a partir de um momento que o juiz determina que a prefeitura coloque um aluno na escola, a prefeitura ela tem que se mobilizar e criar uma articulação para dar conta dessa demanda, né? Então, mais do que apenas a gente encaixar um aluno nas vagas que já existem, é a gente também ajudar a prefeitura a construir políticas públicas, a dimensionar qual é o tamanho do problema, para que a partir de agora ela possa prever, né, e organizar para dar conta da demanda que se apresenta. Doutor Fernando, a Prefeitura do Recife, a Secretaria de Educação do Recife, né, com quem vocês se reuniram, prometeram abrir mais vagas, de encaixar essas famílias que estão aí com as crianças precisando das vagas? O que foi prometido, o que foi dito nessa reunião? A Prefeitura ela demonstrou interesse em tentar essa resolução administrativa, então não há algum tipo de litígio já que a gente tem estabelecido com a Prefeitura, né? Então a gente tem também tentado fazer essa negociação extrajudicial, até porque a Defensoria Pública entende que é uma questão de política pública, né? É uma questão política, mas eles já têm previsão de abertura de novas vagas. Entretanto, a gente deixa claro que, se não for possível a resolução desse problema, né, pela abertura de vagas que já estão previstas ser abertas pela Prefeitura, a gente pretende, sim, fazer esse tipo de pressão, né, judicial, administrativa, e colaborar com essa política pública, né? Então, a promessa existe de abertura de novas vagas, entretanto, a gente não sabe se essa promessa ela vai dar conta de atender todas as demandas que apareceram para a gente. E essas novas vagas seriam para esse ano ou só o ano que vem? A Prefeitura ela tem dito que outras escolas, outras creches vão ser abertas ainda esse ano também, né? Mas aí a gente não tem informação adequada e precisa de quantas vagas ou qual vai ser a data exata de abertura dessas novas vagas. Doutor Fernando, quem está nos ouvindo agora está ouvindo a gente falar desse problema no Recife, de falta de vagas em creches, mas se escutaram até a reportagem anterior, a gente já trouxe também em outras cidades, né, essa mesma problemática. Quem quiser fazer a denúncia, procurar a Defensoria Pública para ver se, fazendo essa pressão na esfera judicial, se consegue uma vaga em creche, em escola para o filho, para a filha, como é que pode fazer? São dois caminhos, na verdade, né? A gente tem dialogado bastante com o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar tem passado demandas prioritárias para a gente também. Então, um dos caminhos é que se busque o Conselho Tutelar, e a partir daí, os representantes de cada RPA, né, de cada região, têm estabelecido esse diálogo com a Defensoria, e a gente tem conversado com eles até para decidir quais vão ser as demandas mais prioritárias, né, mais urgentes para serem resolvidas. Então, um caminho é o Conselho Tutelar. Outro caminho é que eu peço para que as pessoas que estão nos ouvindo, que tenham interesse nessa demanda, que fiquem de olho também nas redes sociais da Defensoria, porque a gente pretende, em breve, abrir novos dias de atendimento para essas demandas, né? A gente sabe que são demandas muito intensas, com uma quantidade de pessoas muito grande, e a gente pretende, assim como a gente já fez em outros momentos, abrir outros dias para fazer novos mutirões de atendimento, identificar e diagnosticar as pessoas que precisam desse serviço. Tá certo, doutor Fernando, muito obrigada por conversar com a gente, trazendo, então, essas informações, né, para quem está justamente nesse cenário de procurar uma vaga para o filho na creche, na escola e não conseguir. E você que está me ouvindo agora, que mora aqui no Recife, por exemplo, a Defensoria Pública fica lá na Rua Marquês Amorim, número 127, no bairro da Boa Vista, e o telefone é o 3182-3701. Doutor Fernando disse que vocês devem procurar também o Conselho Tutelar, e fica aqui o número da Defensoria para vocês tirarem mais alguma dúvida, enfim, terem outras informações. Doutor Fernando, muito obrigada por conversar com a gente e uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. A gente acabou de conversar com o doutor José Fernando Deble, ele é defensor público e coordenador do Núcleo da Fazenda da Defensoria Pública de Pernambuco, justamente sobre essa falta de creches, de vagas em escolas de Pernambuco, que está tirando o sono, né, de muitos pais, de muitas famílias, não só aqui no Recife, mas em outras cidades da região metropolitana também.